O que é que a gente pode pensar, a partir dessas eleições, em relação ao cenário político brasileiro? Eu falo de imediato já, Congresso Nacional, a partir de 2025, e claramente também a eleição para governador e para presidente em 2026. O que essa eleição agora, desse segundo turno nas capitais, ela aponta para estrutura partidária, para fortalecimento de partidos em relação a essa disputa no Congresso, que é uma coisa que a gente tem que estar muito atento em relação à própria movimentação dos governistas e do governo Lula nesses próximos 2 anos aí de resto de mandato, e também essa projeção aí para 2026, as eleições aí gerais, governadores, presidentes, enfim. Olha, primeiro é saber que a eleição municipal ela não é predição de eleição nacional 2 anos depois, né? Pelo menos não para a presidência da República. Para o Congresso, sim, né? Para a Câmara dos Deputados em particular. Né? Quando a gente tem uma disputa em que vários partidos conseguem se implantar no nível local, né? Tem prefeitos, tem vereadores, esses aí serão cabos eleitorais muito importantes para a disputa de deputado que vai acontecer 2 anos após. E tanto é assim que há uma série de pesquisas aí no campo da ciência política que tem mostrado isso, né, que quando você tenta observar, né, algum indicador preciso do que é um bom preditor da eleição para deputado, é a eleição de prefeito e vereador de 2 anos antes. Então, para aí a gente tem efeitos reais. Na eleição presidencial, eu acho que aí o cenário já muda bastante. É uma disputa que tem outra lógica, esses cabos eleitorais locais não têm o mesmo peso, é uma eleição em que o eleitor olha talvez não tanto a árvore, mas a floresta, e aí, consequentemente, essa presença mais próxima, né, daqueles que são cabos eleitorais de deputados, eles não vão ter a mesma eficácia ao tentar fazer campanha para candidatos presidenciais. Claro que, de qualquer maneira, é melhor você ter uma rede espalhada pelo país, forte, né, do seu partido, de lideranças, né, de uma estrutura de campanha que pode depois te ajudar, mas ela está muito longe de ser um fator determinante. Então, não dá para olhar para esse cenário e olhar para frente. Tanto é assim que a gente observa que partidos que costumam ser muito fortes no plano local, e aí eu estou me referindo justamente a esses partidos que correspondem ao centrão no Congresso Nacional, esses dos quais eu acabei de falar, eles são partidos que normalmente não têm candidato à presidência, né? A gente não vê candidato à presidência forte há muito tempo do MDB, não vê candidato forte à presidência do PSD, nunca lançou sequer um candidato à presidência desde que o partido foi criado, né? O próprio PP é um partido que há muitos anos não lança candidato à presidência, né? Acho que a última oportunidade que o PP teve um candidato presidencial, se eu não estou agora me equivocando, foi o Esperidião Amin contra o Fernando Henrique lá em 1994, para a gente ter uma ideia, né, de como esse partido há muito tempo não lança. Agora, são muito fortes no nível municipal, né? Eles não têm essa coluna vertebral que lhes permita ter um projeto nacional e chegar fortes na disputa presidencial, mas são fortes na eleição municipal e na eleição para o Congresso. É diferente do que a gente vê com o PT, do que a gente vê agora com o PL, né, o partido do bolsonarismo, que teve o presidente da República nos 4 anos anteriores, lançou o candidato de novo à reeleição, né, em 2022 e fez ali teve uma boa performance no segundo turno da eleição de 2022, chegou muito perto do candidato vencedor, que é o Lula, e o PT, que participou de todas as disputas, ou como primeiro ou como segundo colocado, desde 1989, ou seja, um partido que também tem essa coluna vertebral aí para as disputas presidenciais. E nem por isso é um partido que está tão bem no nível municipal. Então, eu acho que é preciso descolar essas duas coisas. Para governador, pode ajudar um pouco mais, evidentemente, é uma eleição majoritária também, como a de presidente, tem ali uma proximidade um pouco maior com a questão local, mas entendo que ela também corre por uma raia própria, ela não é tão diretamente afetada pela eleição para prefeito. Às vezes tem que ser o contrário, é mais o governador que influencia na eleição para prefeito do que o prefeito que influencia a eleição para governador. E mesmo assim, não é uma coisa completamente dada. Né? Veja-se aí, por exemplo, de novo vou mencionar o caso do PT, que é forte nos estados do Nordeste e não está saindo bem na maior parte das capitais do Nordeste, ou seja, o papel do governador ali não tem contribuído para eleger candidatos a prefeitos, pelo menos nas grandes cidades, um pouco mais sim para o interior, mas não nas grandes cidades.